Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né, sobre gramática. Esse vídeo será exibido na escola de Paulo Ferraz e na escola Antônio Jesuíno da Silva, nas turmas de 7º ano A e B. É uma parceria das professoras eu, Soelma, Ivane e Luzani. Então vejamos aqui. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre sujeito e falamos sobre o predicado, certo? Nós vimos que o sujeito é o ser de quem se diz algo. E o predicado é a declaração que se faz sobre o sujeito, ou seja, tudo o que se fala sobre esse sujeito, né, sobre esse ser. E aí, dentro desse predicado, nós vamos observar a classificação desse predicado. Esse predicado ele pode ser classificado de 3 formas. Ele pode ser classificado como sendo predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, certo? Isso aqui é apenas uma revisão para que vocês possam ficar por dentro do assunto. Quando é que eu vou ter um predicado verbal? Vamos observar quem? O verbo. Se o verbo for um verbo significativo, ou seja, um verbo que indique ação, nós teremos um predicado verbal. Ou seja, o núcleo do predicado verbal vai ser um verbo significativo, ou seja, um verbo que vai indicar ação. Teremos um predicado verbo nominal quando o verbo for um verbo de ligação, ou seja, esse verbo ele vai ser insignificativo, ou seja, a função desse verbo é ligar termos dentro da oração. E dentro desse predicado nominal, a palavra mais importante será o predicativo e não o verbo de ligação. Já no predicado verbo nominal, nós teremos 2 núcleos, né? Nós vamos ter um verbo significativo, ou seja, um verbo que vai indicar uma ação, e nós teremos o predicativo, que vai ser uma característica, que essa característica pode estar voltada para o sujeito ou poderá estar voltada para o objeto do verbo, o complemento. Então vejamos aqui, ó, o predicado verbal. O núcleo é um verbo que indica a ação, como eu falei anteriormente. Vejamos aqui o exemplo. O vento sopra. Então, quem é o verbo? O verbo aqui, ó, é sopra do verbo soprar. Quando eu digo o vento sopra, esse verbo ele está indicando uma ação. Qual foi a ação praticada pelo vento? A ação de quê? De soprar. Os verbos do predicado verbal podem ser divididos em 2 grupos, certo? Vamos focar apenas no predicado verbal. Então, eles podem ser divididos em 2 grupos. Quais são os grupos? Dos verbos transitivos e dos verbos intransitivos. O verbo transitivo, ele vai precisar de um complemento para que a informação transmitida pelo processo verbal fique clara. Ou seja, o verbo transitivo, ele vai vir incompleto, né? Então, para você ter entendimento da frase, ele vai pedir um complemento. Quando esse verbo pedir um complemento, nós teremos um verbo transitivo. Já os verbos intransitivos têm seu sentido completo e não necessita do complemento. Ou seja, esse verbo intransitivo, ele já tem um significado por si só. O que nós acrescentarmos depois desse verbo será apenas um complemento, que esse complemento pode vir ou pode não vir na frase e terá o mesmo significado, o mesmo sentido a frase. Vejamos aqui, ó. Verbos intransitivos, como eu falei anteriormente, são verbos que não precisam de complemento, certo? Por si só, ele já tem sentido completo. Vejamos aqui algumas frases, alguns exemplos, ó. Uma criança caiu, certo? Esse VI quer dizer verbo intransitivo. Quando eu digo uma criança caiu, pronto, já tem sentido completo a frase. Eu não preciso acrescentar mais nada depois do verbo. Porque o que eu queria transmitir, a mensagem que eu queria transmitir já foi transmitida. Quando eu digo a criança caiu, ela caiu. Ninguém quer saber se ela caiu de cima da cama, de cima da cadeira, ela caiu correndo, ela caiu desajeitada. Ninguém quer saber a forma que ela caiu. Quando eu digo a criança caiu, aqui já tem sentido completo. Então, aqui, nesse caso, caiu é um verbo intransitivo. Outro exemplo. O escritor português José Saramago morreu. Quando eu digo que esse escritor morreu, vocês entenderam o significado da frase? O que eu quis repassar nessa frase?
Entenderam por quê? Porque o escritor morreu. Ninguém quer saber a forma como esse escritor morreu ou como esse escritor morreu. Só aqui, quando eu digo o escritor morreu, já entendemos o significado da frase, o que quisemos passar. Na outra frase, meu irmão nasceu, né? Então, meu irmão nasceu é um verbo. Nesse caso aqui, nós temos um verbo intransitivo, por quê? Porque o sentido já está completo. Ninguém quer saber como ele morreu, onde ele morreu ou do que ele morreu. Quando eu digo meu irmão, quer dizer, nasceu, pronto, já tem sentido completo, certo? Eu chorei. Também nós temos aqui um verbo intransitivo porque tem sentido completo, né? Ninguém quer saber como eu chorei, de que eu chorei, por causa que eu chorei, né? Tudo que eu acrescentar aqui vai ser apenas um complemento, que pode vir ou não na frase. Tipo, eu chorei muito. Tá vendo? Ó? Aqui é um complemento, que esse complemento pode aparecer ou não na frase. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma, porque tem entendimento já aqui quando eu digo eu chorei. E por último, nós temos aqui, ó, o bebê dormiu. Então, nessa frase aqui também nós temos um verbo intransitivo porque já tem sentido completo. Quando eu digo o bebê dormiu, é porque nós já sabemos que ele está dormindo. Ninguém quer saber se o bebê dormiu zangado, se ele dormiu chorando, se ele dormiu mamando, não é isso? Então, tudo que eu acrescentar aqui depois desse verbo será apenas o complemento. A parte principal, o entendimento ficou aqui, ó, terminou aqui no próprio verbo. A ação aqui terminou no próprio verbo. O bebê dormiu. Já os verbos transitivos, eles podem ser classificados em verbos transitivos direto, indireto e transitivo direto e indireto. Esses verbos transitivos, todos eles vão precisar de um complemento, certo? Então, vamos falar primeiramente aqui dos verbos transitivos direto. Esses verbos transitivos direto, eles vão vir sem o auxílio de preposição, certo? Ele vai pedir um complemento e esse complemento, quando ele for ser ligado ao verbo, ele não vai precisar de um termo que ligue, nesse caso, uma preposição. Geralmente, nós fazemos a pergunta ao verbo utilizando o que ou quem. Vejamos aqui, ó. Os assaltantes invadiram a loja. Se eu retirasse aqui essa terminação, ficaria os assaltantes invadiram. Invadiram o quê? Né? Olha a pergunta aqui, ó. Invadiram o quê? Então, a loja, não é isso? Isso aqui é o complemento. Esse complemento será um objeto direto, porque ligou-se ao verbo aqui transitivo direto sem o auxílio de preposição, porque esse azinho aqui, ele é um artigo, ele não tem a função de preposição. Vejamos aqui outro exemplo. Meu irmão comprou um carro. Se eu tiro aqui, ó, o complemento vai ficar meu irmão comprou. Mas meu irmão comprou o quê? O que foi que meu irmão comprou? Ó? Um carro é o complemento que nós vamos classificar de objeto direto. Se aqui eu tenho um objeto direto, automaticamente eu tenho um verbo transitivo direto, certo? Jamais poderá acontecer do verbo ser um verbo transitivo direto e o complemento ser um objeto indireto, certo? Se aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento também terá que ser um objeto direto. A outra frase, ó. Eu ouvi minha mãe. Se eu tirasse aqui, ó, eu ouvi quem, né? Então, não tem sentido completo, ó. Eu ouvi, ó, a pergunta o verbo. Quem? Eu ouvi minha mãe. Então, aqui nós temos o complemento e esse complemento nós classificamos como sendo um objeto direto, porque ligou-se ao verbo sem o auxílio de uma preposição, certo? Os verbos transitivos indiretos, eles vão precisar de um complemento e esse complemento ele vai ser utilizado para poder fazer o encaixe do complemento ao verbo, nós vamos utilizar uma preposição. Fazemos a pergunta ao verbo utilizando de que, de quem, em quem, ao verbo, certo? Exemplo, muitas mulheres gostam, se eu tirasse esse complemento aqui, ó, gostam de quê? Né? Então, quem gosta, gosta
de alguma coisa. De que foi que elas gostaram? De flores. Olha a pergunta, de que gostaram? De flores. Então, de flores aqui, eu tenho o objeto indireto, não é isso? O complemento é um objeto indireto, porque aqui o verbo é um verbo transitivo, é indireto. O outro exemplo, ele precisa de sua ajuda. Se eu retirasse aqui esse complemento, ficaria ele precisa. Sem sentido, né? Ou seja, está precisando de alguma coisa para que essa frase possa ter o seu sentido normal. Então, quando eu digo ele precisa, está incompleto, precisa de um complemento. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? De que é que ele está precisando? De sua ajuda. Então, aqui é o complemento que nós vamos classificar como sendo objeto indireto. E observem que, para podermos ligar o verbo ao complemento, apareceu aqui a preposição de, ó. Observem aqui, ó. A preposição de apareceu aqui. Então, se aparece a preposição para poder juntar o verbo ao complemento, nós temos um verbo transitivo indireto e o complemento automaticamente será um objeto indireto. Então, ó, aqui na outra frase, eu acredito em você. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa, certo? Então, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Eu acredito em quem? Em você. Em você aqui é o objeto indireto, não é isso? Por que um objeto indireto? E por que aqui é um verbo transitivo direto? Porque houve a necessidade de quê? De um complemento, e esse complemento ele veio ligado por meio de uma preposição. Quando isso acontece, eu tenho um verbo transitivo indireto. E nós temos aqui os verbos transitivos direto e indireto. Esses verbos transitivos direto e indireto são verbos que precisam de complementos, como vocês já sabem. Direto por quê? Porque ele não vai precisar de um complemento. E indireto porque o restante vai precisar de um complemento, ou seja, vai ter dois núcleos, um com preposição e outro sem preposição. Vejamos aqui, ó, o exemplo. Ensinamos gramática a nossos alunos, certo? Essa aqui é a frase. Nós ensinamos o quê? Então, ó, a gramática. Observem que para juntarmos aqui o verbo a esse primeiro complemento, não precisou de nenhuma preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto, não é isso? A quem? Ensinamos gramática a quem? A nossos alunos. Aqui é o segundo complemento, que é um objeto indireto, porque apareceu aqui, ó, a preposição, certo? Então, se nós temos dois complementos, um objeto direto, um objeto indireto, o verbo também aqui vai ser um verbo transitivo direto e indireto, porque exigiu dois complementos. Vejamos aqui a outra frase, ó. O patrão pagou o salário ao empregado. Quem paga, paga alguma coisa. O que foi que ele pagou? Ó? O salário. Então, aqui é o primeiro complemento. O patrão pagou o salário a quem? Ao empregado. Esse aqui é o segundo complemento, certo? Observe que no primeiro complemento, para ligar o primeiro complemento ao verbo, nós utilizamos aqui um artigo, não foi uma preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto, não é isso? E aqui, para ligar o segundo complemento ao primeiro, nós utilizamos o quê? Uma preposição, que aqui é uma contração, certo? Do artigo mais a preposição que ficou ao. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Se eu tenho dois núcleos, objeto direto e objeto indireto, o verbo aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. A outra frase, eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Quem agradece, agradece alguma coisa. O que foi que nós agradecemos? As doações. Então, aqui, ó, aqui é o artigo, então aqui é objeto direto. O que foi que nós agradecemos as doações a quem? Aos meus vizinhos. Então, aos aqui já é a preposição, certo? Então, aqui vai ser o objeto indireto. Portanto, aqui, agradeci é um verbo transitivo direto e indireto. Agora, nós vamos ver os modificadores do predicado, né? Nós já sabemos o que é o predicado, que é tudo que se fala do sujeito, né?
vimos a classificação desses predicados e nós vamos falar sobre esses modificadores. Qual é a função sintática dele? Então, a função sintática desempenhada por constituintes não selecionados pelo verbo. O modificador é um elemento opcional, ou seja, pode ou não vir na frase, e sua omissão não afeta gramaticalmente a frase. Ou seja, se ele vier e eu quiser retirar ele, né, ele não vai alterar a frase de forma gramatical. Não é pedido pelo verbo, ou seja, esse modificador ele não é exigido pelo verbo, ele pode vir ou não. Ele pode ser eliminado, como eu falei anteriormente, que nós podemos tirar e não vai sofrer alteração gramatical. Contém informações acessórias. Que informações são essas? Referente ao tempo, lugar, causa, modo, fim. Só são esses? Não, pode ser qualquer outro, certo? Vejamos aqui o exemplo. O escritor português José Saramago morreu no ano passado, certo? Então, aqui é a frase. Qual é o termo que traz informações sobre a morte do escritor José Saramago? Que ele morreu. Quando foi que ele morreu? Ó? No ano passado. Observem que está em negrito aí para vocês. Então, essa parte aqui nós chamamos de quê? De modificadores, porque eles vão dar informações a mais agregando ao verbo. E se eu retirar aqui, ó, esse modificador, não vai ser alterada a frase, continuará da mesma forma. O escritor português José Saramago morreu. Pronto. Tem todo entendimento. Agora, quando eu acrescento no ano passado, eu estou acrescentando um modificador, que esse modificador está indicando o quê? O tempo que esse autor, que esse escritor morreu. Na outra frase, ó, uma criança caiu. Pronto. Tem sentido completo. O que foi que nós fizemos aqui, ó? Nós acrescentamos um modificador, né? Esse modificador, ele está indicando o quê? O lugar. Uma criança caiu. Caiu onde? Essa criança caiu onde? Junto à porta da sala. Então, essa expressão aqui, junto à porta da sala, nós classificamos como sendo um modificador de lugar, um advérbio de lugar. Vejamos aqui outros exemplos. Ele viu Ana ali. Olha o verbo aqui, ó. Ele viu Ana. Sentido completo, não é isso? Quando eu digo ele viu Ana ali, eu trouxe o quê? Informações a mais. Aonde foi que eu vi Ana? Ali, né? Então, aqui é um modificador, é um advérbio que está modificando o sentido do verbo. Aqui é o quê? Lugar. Outro exemplo. Vou agora levar os livros, né? Olha aqui o verbo, levar. Se eu tirasse esse modificador aqui, ó, vou levar os livros, né? Observem que esse modificador, ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele apenas vai enriquecer, dar mais informações ao verbo, tá? Quando eu digo vou agora levar os livros, agora aqui é um modificador que está intensificando o sentido do verbo. Outro exemplo, ó. Ele levou-a à casa ontem. Olha o verbo aqui, levou. O modificador, quem é esse modificador? Está aqui, ó. Eu posso retirar ele da frase e não terá nenhuma alteração, ó. Ele levou-a à casa, né? Ontem aqui só está dando mais informações ao verbo. Outra frase, ó. Meu pai foi caminhar na praia pela manhã. Então, ó, foi caminhar, locução verbal aqui. Observem aqui que o modificador aqui é pela manhã, não é isso? Que eu posso retirar aqui e não vai sofrer nenhuma alteração. Aqui nós dizemos que nós temos um modificador, não é isso? Um advérbio. Vocês lembram lá dos advérbios que indicam circunstância, de modo, tempo, lugar? Então, os modificadores são essas palavras aí. Ó, de modo algum você poderá contar com a minha participação. Então, quem é o modificador aqui, ó? De modo algum, porque aqui é o advérbio, certo?
Ó, em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Então, aí, quem é o modificador? Em silêncio, né? Então, essa parte aqui nós classificamos como sendo o advérbio e esse advérbio será os modificadores. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.